O grande mestre da natureza Shakespeare foi o modelo que copiei. Essas são as palavras do escritor Horace Walpole na segunda edição do romance O Castelo de Otranto, obra essa que é a inauguradora da tradição do romance gótico. Mas, afinal de contas, por que Walpole dá essa primazia para William Shakespeare? E também, até mesmo tomando com base as palavras de Walpole, por que a gente pode considerar então que Shakespeare é o pai da literatura gótica? Né? E de que forma essa informação pode ajudar você a criar narrativas góticas, não apenas com base numa ambientação medieval e tudo mais, mas também na própria estrutura do seu texto. É isso que você vai ver depois da vinheta. E aí, tudo fantástico com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao segundo capítulo, segundo episódio aqui da série Shakespeare Fantástico. Lembrando que no vídeo anterior, que eu vou deixar marcado aí em cima, eu falei, eu busquei desmistificar essa imagem do Shakespeare enquanto escritor inacessível, enquanto escritor voltado para um público mais erudito, para um público mais versado nas artes literárias, para mostrar que não, que ele é um escritor extremamente versátil, que escrevia pensando no povo, inclusive pensando em vender suas obras, em ter uma boa recepção financeira das suas obras. Afinal de contas, até na época do Shakespeare tinha boleto para pagar. Então, fica o convite para você assistir esse episódio. E como eu falei no vídeo anterior, o objetivo aqui dessa série é mostrar como é que Shakespeare, enquanto escritor que ultrapassou as barreiras das Ilhas Britânicas, se tornando um escritor universal, veio a influenciar de forma decisiva o próprio desenvolvimento da literatura gótica, da literatura fantástica, na verdade, no geral, nas suas principais vertentes. Tá? E nesse episódio aqui eu vou falar da vinculação de Shakespeare com o gótico. E como eu falei no início, é o próprio Walpole que no prefácio, né, no prefácio da segunda edição de O Castelo de Otranto, ele sinaliza como é que o Shakespeare, mais especificamente Hamlet, contribuiu para a própria estrutura do castelo, da obra depois do Castelo de Otranto, de 1764. Aí no primeiro momento você vai pensar assim, mas aí deve ser por conta afinal de contas, o Castelo de Otranto, como o próprio nome já está indicando, se passa no castelo. Da mesma forma, do Hamlet também se passa no castelo. Tem fantasma no Castelo de Otranto. E isso aí tirou também do fantasma de Hamlet, né, do rei Hamlet, na obra homônima do William Shakespeare, né? Não, mas isso é só superfície. E sim, quando a gente está falando da espacialidade, no caso, até mesmo com essa vinculação estreita que o gótico tem com o passado, um passado que assombra o presente, sim, no primeiro momento você tem essa ambientação medieval, a peça Hamlet se passa num contexto medieval. Então você tem no primeiro ponto, essa vinculação direta. E vamos lembrar aqui, gente, que é o seguinte, como eu já falei no vídeo anterior, quando eu falo aqui Hamlet de William Shakespeare, não tome que Shakespeare inventou a peça Hamlet. A história de Hamlet já está presente desde o século XIII, desde 1250, no compêndio de narrativas da história de reis da Dinamarca, e que depois, séculos depois, viria da origem a primeira peça em 1570. A gente está falando num contexto em que a peça Hamlet, que nós conhecemos de William Shakespeare, foi surgir em 1601, 1602, por aí, obviamente foi sendo composta nos anos anteriores, né? Mas, ou seja, da primeira peça de 1570 até a peça de Shakespeare já se passa 30 anos. E 30 anos naquela época, gente, era uma vida, um ciclo de vida de uma geração inteira. Então, eu estou destacando isso para voltar a algo que eu falei anteriormente, que as peças que Shakespeare tomou com base para criar suas obras já circulavam entre o público inglês já conhecia a história de Hamlet, como já conhecia de Otelo, como já conhecia de Romeu e Julieta, mas ele deu um upgrade, ele deu uma aprimorada, uma enriquecida no texto que ficou para a gente, né, como esse clássico da literatura ocidental. No caso, inclusive, aqui, Hamlet, como eu falei, né, não é só o castelo, né, não é só a ambientação medieval que faz com que essa obra se torne tão influente para o surgimento da literatura gótica. Principalmente, preste atenção nisso, a gente está falando da estrutura. Hamlet contribuiu para a estrutura narrativa do romance do Horace Walpole. Em que sentido? Lembremos, gente, que eu tomo até palavras do crítico Fred Bottin no aspecto que ele fala o que é o gótico. O gótico é excesso, o gótico é alucinação, o gótico a gente tem fragmentação de identidade, o gótico a gente tem um flerte com a insanidade. Tudo isso, gente, você encontra presente no Hamlet. A própria peça Hamlet, também conhecida como a tragédia da hesitação,
É sobre isso. É uma peça pautada na dúvida, na subversão da certeza, na subversão da razão. E isso que o gótico quer convidar. O gótico é um convite, é uma entrada no caos. É uma subversão, desde os primórdios, o gótico é isso. Desde suas bases, né? Se a gente tomar até mesmo, ultrapassando o terreno da literatura, a gente for tomar lá nas suas raízes históricas, né? no povo bárbaro, vamos falar assim, né? Então, quando a gente fala de gótico, a gente está falando de uma transgressão da ordem. E isso a gente vai estar vendo no Hamlet. Só para lembrar, caso você não tenha lido essa peça, eu não estou dando spoiler aqui de uma obra de 400 anos. Em Hamlet, a gente está falando de um príncipe, do príncipe Hamlet, que se sente angustiado, se sente triste, melancólico, depressivo, por conta do falecimento precoce do seu pai, um falecimento envolto em mistério, porque ele estava jovem ainda, jovem assim, né? Estava pleno de saúde, e o casamento repentino de sua mãe com seu tio, irmão do rei falecido, né? E nesse meio tempo, o que você vai ter, na visão do Hamlet, o seu tio não é merecedor do trono, é um rei que não chega perto dos pés do seu falecido pai, né? E talvez por conta disso, nessa visão, é que vai eclodir, vai surgir o fantasma do rei Hamlet, o fantasma que surge diante do seu filho e de alguns soldados para poder dizer que ele foi assassinado pelo seu próprio irmão, foi assassinado pelo seu tio esse que na sequência desposou a cunhada, a esposa, a mãe de Hamlet, né? Então, aqui a gente está vendo uma peça que se sustenta por várias dúvidas, desde o início, num castelo envolto em neblina, o que remete até mesmo ao início também do Castelo de Otranto, que acaba apontando para a dúvida, né, das certezas, quem vem lá, quem está aí, que já abre a peça, até mesmo diversas dúvidas que apontam a essa estrutura que o Horace Walpole tomou para o Castelo de Otranto. Dúvidas como, afinal de contas, a mãe de Hamlet, Gertrudes, está envolvida ou não no assassinato do rei Hamlet, do seu marido? Essa é uma dúvida que só encontra paralelo com a famosa questão da literatura brasileira sobre Capitu. Capitu traiu ou não Bentinho, né? Também, Hamlet, ele amava Ofélia ou não? Ou será que é apenas um fingimento? Outra questão, será que realmente Hamlet, na sua pretensa farsa, né, de parecer louco, será que realmente ele estava ficando louco ou não? E afinal de contas, principalmente o fantasma, né? Fantasma que por si só já é um símbolo gótico dessa permanência, nesse assombramento do passado, o passado assombrando o presente, né? Afinal de contas, o fantasma do rei Hamlet é o pai de Hamlet de fato ou é apenas um demônio que, como o príncipe considera, quer levar a alma dele para a perdição, né? Então, essa estrutura de dúvidas, essa dúvida de ambiguidades que vão nutrindo o desenvolvimento da peça e um personagem que é totalmente deslocado do seu meio. Hamlet é um príncipe que tem preocupações, o pensamento, as ações dele é típica de um homem renascentista, de um homem já que está num outro contexto, numa época medieval, de uma época em que você tinha o peso por ser filho de um nobre, mas que ele apresenta outro pensamento. A gente está falando de uma Inglaterra que está envolta numa enorme discussão, como eu falei no último vídeo, da reforma protestante. Isso a gente vê representado na peça, a própria questão do fantasma. Será que o fantasma é um demônio ou um fantasma de fato? Isso ecoa até mesmo discussões do período, e que, de grosso modo, eu posso resumir aqui, de que se você fosse protestante, não, o fantasma é apenas o demônio disfarçado. Se você fosse católico, não, ele pode ser um espírito de um ente querido que voltou. Então a peça acaba capturando todo esse contexto. Isso é algo até que, inclusive, sobre essa natureza do fantasma, né? Eu explico em detalhes na introdução, no longa introdução que eu fiz aqui para a antologia Contos Clássicos de Fantasma, nessa segunda edição também, né? Revista ampliada do Sebo Clepsidra e da Ex Machina, né? Fica a dica, eu vou deixar o link aí embaixo para você conferir a melhor coletânea em língua portuguesa de fantasmas, né? Então,
É isso que a natureza do fantasma vai refletindo, né? Lembremos, como eu falei, estamos falando do gótico. E o gótico, ela, além dessa capa, dessa espacialidade medieval, né, também passa por essas questões. A identidade de Hamlet, você vai vendo que ela vai se fragmentando, o que é típico do gótico. Assim também como essa ambiguidade sobre as ações do personagem, sobre o emprego da linguagem. Então, foi todos esses elementos que acaba que o Horace Walpole tomou emprestado para poder fazer o desenvolvimento do Castelo de Otranto de 1764, que foi a gênese do romance gótico. Então, quando você está trabalhando com gótico, não é só apenas espacialidade, não é só situar um cemitério ancestral, numa abadia em ruínas, num castelo de medieval. É também você se preocupar com a linguagem, a estrutura, o que o gótico se propõe. O gótico se propõe, até mesmo, né, com base nessa tradição, se você estiver escrevendo um gótico raiz, vamos lembrar assim, né? De estar falando de uma transgressão à ordem, de uma transgressão que acaba revelando questões que a ordem, que a razão quer suprimir, tá? Então é importante você lembrar disso. Inclusive, lembro que essas questões da escrita do gótico, escrita do próprio horror, você tem acesso no módulo Histórias Fantásticas Como Escrever Horror, que eu vou deixar aqui embaixo, que é um dos módulos que compõe o curso Histórias Fantásticas Como Escrever, onde você pode não apenas escrever horror, mas fantasia e ficção científica também, ou você pode apenas escolher garantir o módulo horror para criar suas narrativas de diferentes tipos de horror, incluindo o gótico, mas também pode ser horror cósmico, folk horror, e dentre outros, o body horror, dentre outras espécies, tá? Então confere o link aqui embaixo também na descrição do vídeo, caso você tenha interesse de levar para frente as suas criações de gótico ou outros tipos de horror, tranquilo? E aqui eu falei do gótico, nos próximos vídeos eu vou falar como é que Shakespeare influenciou o próprio horror, né? Vamos entrar aqui nos territórios também do Weird, com Macbeth, assim como também de outras vertentes do Fantástico, ok? Se você gostou desse vídeo, então convido você a deixar sua curtida, compartilha com seus amigos para que a série Shakespeare Fantástico tenha bastante visualizações e eu te vejo na próxima. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantastic Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.